Olá cinéfilos, bem-vindos mais uma vez ao canal Top 10 Filmes e hoje vou apresentar para vocês os meus 10 filmes favoritos da DC. Depois de fazer uma lista com os melhores filmes baseados em obras da Marvel, obviamente que a DC não podia ficar de fora. Embora em quantidade de bons filmes a DC perca feio para Marvel, quando comparamos os melhores de cada um a distância não é tão grande assim. Como disse no Top 10 da Marvel, é importante salientar que a lista é exclusivamente baseada na minha opinião e minha visão sobre essas obras foi sempre da perspectiva de um cinéfilo, de um amante do cinema e um crítico de cinema. Não sou consumidor ávido de histórias em quadrinhos e, portanto, não vou analisar quão fiéis esses filmes são às obras originais. Segue a lista dos que considero os melhores filmes baseados em obras da DC. Sobe a vinheta e bora pra nossa lista. E na 10ª posição temos Superman, o filme. Começamos essa lista com o bisavô dos filmes de super-herói. Superman, o filme, assumiu na época um grande risco ao tratar um material de origem com uma certa reverência. E vale dizer que eu particularmente acho o Superman um super-herói difícil de funcionar no cinema, já que ele é muito poderoso, ele é um super-herói muito forte, mas ao mesmo tempo seu ponto fraco, que é a Kryptonita, o torna absolutamente fraco quando ele está em contato com aquele material do planeta de origem dele. Ou seja, ou ele é forte demais e ganha fácil qualquer briga, ou ele é fraco demais e não consegue brigar com ninguém. De qualquer forma, esse filme é um clássico absoluto e o grande acerto do diretor Richard Donner foi apostar no então desconhecido Christopher Reeve no papel título, pois o carisma e o senso de humor do ator como Clark Kent e Superman continua imbatível até hoje. Não existe Superman igual Christopher Reeve. Acompanhado por um elenco de apoio com nomes de peso como Marlon Brando e Gene Hackman, o filme legitimou o gênero mais de uma década antes do Batman de Tim Burton levar os filmes dos quadrinhos para um caminho um pouco mais sombrio. Pelos padrões de hoje, Superman o filme pode parecer estranho e datado e até meio brega em alguns momentos, mas marcou um passo vital na evolução do cinema moderno, principalmente o cinema de super-herói. E na 9ª posição temos O Esquadrão Suicida. E aqui é bom enfatizar, estou falando de O Esquadrão Suicida, porque esse artigo aqui no começo muda tudo. Esse aqui é o filme de James Gunn. Ele saiu do universo cinematográfico da Marvel para assumir essa sequência reboot do desastroso Esquadrão Suicida de 2016. Ele acrescentou seu próprio toque ao material, deixando o filme com um clima de travessura sangrenta que combina muito com os personagens do filme, que são absolutamente bizarros. O estilo da obra é uma mistura de um niilismo que não se importa com nada, um senso de humor anárquico e até um comentário nada sutil sobre a interferência americana em terras estrangeiras. Margot Robbie tem outra excelente atuação como Harley, um dos destaques do bando, mas o coração do filme dessa vez para mim é a recém-chegada Daniela Melchior, interpretando uma heroína que pode simplesmente controlar ratos. Gostei muito do filme, achei divertido, bem feito, sangrento, mas é isso que se espera de um filme nesse universo, muito superior àquele filme horroroso de 2016. Esse aqui é um grande filme, uma grande versão de O Esquadrão Suicida. E na 8ª posição temos de novo uma nova versão de um filme que foi lançado alguns anos atrás e que foi muito criticado no seu lançamento. Agora eu tô falando da nova versão de Liga da Justiça, Snyder Cut. Vamos deixar muito claro, essa versão é infinitamente superior àquela aberração lançada nos cinemas em 2017. Aliás, confesso que embora ame ver filmes, não faça isso só por obrigação, eu não assisti esse filme durante um bom tempo, porque pra mim era basicamente o mesmo filme, só com a reciclagem de algumas cenas. Porém, eu estava enganado. Liga da Justiça Snyder Cut melhora muito o filme original. Na verdade, não só melhora o filme original, dá pra se dizer que é um filme completamente diferente. E ele foi lançado depois de anos de campanhas dos fãs e rumores, e a Warner decidiu lançar então a versão descartada do diretor Zack Snyder para a HBO Max e para cinemas limitados. E o filme acabou se tornando um dos grandes sucessos de streaming streaming nesses anos de pandemia. Ele descarta a maior parte das porcarias do filme original, como aquelas piadinhas sobre brunch, e voltaram com um simbolismo religioso e um tom vigoroso que funciona muito em uma obra que fala sobre basicamente semideuses.
Francamente é uma obra revigorante, o filme parece mais confiante, sem remorso mesmo, com um tempo de execução de mais de 4 horas, ele funciona quase como uma minissérie, é realmente um triunfo surpreendente, não esperava que eu fosse gostar tanto de A Liga da Justiça Snyder Cut. E em sétimo lugar temos outro filme que me surpreendeu muito quando eu assisti no cinema alguns anos atrás. Eu tô falando de Mulher Maravilha Wonder Woman. Esse filme foi uma grande surpresa para todos, na verdade, na época do seu lançamento. Após uma série de insucessos da DC, ninguém esperava que Mulher Maravilha fosse uma aventura tão divertida, tão emocionante e tão dramaticamente satisfatória. Um filme que coloca a história e o personagem em primeiro lugar quase o tempo todo. E de lambuja ainda conta com algumas das melhores cenas de ação dos filmes da DC e a super estrela Gal Gadot, que surpreende pelo seu carisma incrível e pelo comando na tela sempre que está em cena. Seu desempenho inclusive é digno de comparação com o Superman de Christopher Reeve, que podia também não ser um ator brilhante, mas era extremamente carismático. Um excelente filme que permanece o melhor filme de herói protagonizado exclusivamente por uma mulher. E em sexto lugar temos Watchmen. Como que se adapta um texto inadaptável? Enquanto traduções fiéis dos quadrinhos ou mesmo de livros tendem a não ter tanto sucesso artístico, a adaptação de Watchmen de Zack Snyder recriou meticulosamente grande parte da obra de Alan Moore. Snyder dá novo significado ao termo adesão fiel, com trechos do filme construídos para imitar exatamente o que o quadrinho estava fazendo. E embora eu não me importe nada com a fidelidade de um filme à obra original, algo que eu até falei na abertura, na introdução do nosso top 10, a ironia é que com isso Snyder cria um universo que vive e respira, algo fundamental para que o público compre a ideia desta obra que fala sobre o declínio da era dos super-heróis. Watchmen é frequentemente acusado de ser literal demais, falando a linguagem dos quadrinhos em vez do cinema, mas eu discordo, pois é precisamente essa abordagem literal que torna Watchmen uma adaptação de grande sucesso. E embora os fãs ainda reclamem bastante das mudanças no desfecho da obra, não há como negar que Snyder conseguiu fazer aqui seu melhor filme. E esse acaba sendo o segundo filme de Zack Snyder na nossa lista, e eu não sou particularmente fã do cinema de Zack Snyder, diga-se de passagem. E na quinta posição temos outro filme que pode gerar polêmica aqui, pois não é nem tão querido pelos fãs e nem pela crítica de cinema. Eu tô falando de Batman: O Retorno, de Tim Burton, o segundo filme de Tim Burton dirigindo um filme do Batman. Infelizmente esse aqui raramente é lembrado como um grande filme do Homem-Morcego, mas para mim permanece até hoje como uma obra-prima do início da carreira do diretor Tim Burton. Inclusive essa fase é uma das melhores fases da carreira de Tim Burton, que nos anos 2000 não fez tantas obras-primas como fez antes. E o elenco aqui é perfeito. Michael Keaton tá na sua forma mais arrogante como Batman, Michelle Pfeiffer rouba todas as cenas como a Mulher Gato, e o grotesco e hilário Pinguim de Danny DeVito é um dos melhores vilões de quadrinhos já colocados na tela. Todos os três atores estão no auge de suas carreiras, operando em conjunto com um dos visionários mais originais do século passado. Muitas vezes esquecido pelos cinéfilos, Batman: O Retorno é um filme sombrio sem ser macabro e corajoso sem ser apelativo, e permanece um dos filmes mais divertidos do Batman no cinema. E na quarta posição temos V de Vingança. V de Vingança muita gente esquece que é baseado em uma obra da DC. Esse filme inclusive foi rejeitado pelo próprio escritor da obra, Alan Moore, que se recusou a assistir ou receber créditos pela adaptação de sua obra, mas o filme continua sendo uma das obras cinematográficas mais lembradas pelos fãs de quadrinhos. E eu, mesmo não sendo fã de quadrinhos, considero um filme absolutamente brilhante. O filme é estrelado por Hugo Weaving como um revolucionário mascarado, máscara que hoje em dia todos conhecem, inclusive é muito usada em vídeos no YouTube. Ele recruta no filme uma jovem interpretada pela Natalie Portman para ajudá-la em seu plano de derrubar um regime totalitário em uma visão futurística do Reino Unido. Além de ser um dos filmes baseados em obras da DC com conotação política mais flagrante, V de Vingança é uma aventura de ação e ficção científica emocionante que continua sendo um dos melhores filmes de quadrinhos de todos os tempos. E chegando no pódio da nossa lista, no terceiro lugar temos Coringa.
certamente um dos filmes mais polêmicos e mais caluniados da década passada. Entre as várias polêmicas, o diretor Todd Phillips afirmou que enganou os executivos da Warner Bros, dizendo que faria um filme de quadrinhos, quando na verdade ele queria fazer um filme de arte alternativo. E de certa forma ele não tá errado. Essa é basicamente uma versão sombria e claramente inspirada em Taxi Driver de Scorsese. Phillips conta aqui a origem do vilão de Batman, mas o Batman é completamente irrelevante nessa história, já que o filme tem muito pouca ação e o foco é realmente no desenvolvimento do personagem do Coringa, brilhantemente interpretado por Joaquin Phoenix, um gênio, que aos poucos vai se afundando nas confusões de sua mente perturbada. A verdade é que realmente nada de heróico acontece em Coringa, mas essa é a ideia da obra, e o clímax do filme no programa de talk show estrelado por Robert De Niro é um dos mais angustiantes dos últimos tempos. Realmente um filme de herói para refletir. E em segundo lugar, um filme que sai completamente do universo de super-heróis. Eu tô falando de Estrada para a Perdição, Road to Perdition. Adaptado de uma história em quadrinhos de mesmo nome e também da DC, a trama segue Michael Sullivan, interpretado por Tom Hanks, um mafioso irlandês que foge com seu filho Michael Jr. depois que Jr. testemunha um assassinato e sua família é morta na tentativa de encobrir qualquer testemunha. Tem muita coisa marcante nesse filme de Sam Mendes, como a assustadora atuação de Jude Law como o assassino Harley Maguire, uma das últimas e melhores interpretações toda a carreira de Paul Newman como o chefão da máfia John Rooney, e claro, um trabalho de fotografia absolutamente magnífico do grande diretor de fotografia Conrad Hall, que produz imagens absolutamente inesquecíveis. Entre essas imagens, para mim é o clímax do filme que permanece a coisa mais memorável. Quando Sullivan embosca o chefão da máfia Rooney, e aqui pessoal, vai ter um spoiler, hein? Então pulem pro próximo se vocês não quiserem ouvir o spoiler. Então quando Sullivan embosca o chefão da máfia Rooney e mata todos os seus homens com uma metralhadora, você não vê o personagem e não ouve nada além da trilha sonora. Você só consegue ver os tiros explodindo na escuridão enquanto a chuva cai. E ele se aproxima de Rooney, que apenas diz: I'm glad it's you. Um daqueles grandes momentos inesquecíveis da história do cinema. Se você se surpreendeu em ver um filme de mafioso e não um filme de super-herói na segunda posição, não se assuste. Se você não viu o filme ainda, vá lá e confira. Estrada para a Perdição é um filmaço e faz jus às grandes adaptações da DC para o cinema. E em primeiro lugar temos O Cavaleiro das Trevas, é claro, o filme que nos fez esquecer tudo que sabíamos sobre os filmes de quadrinhos. O Cavaleiro das Trevas pegou a fórmula de filmes de super-herói e quebrou ela em pedacinhos e mudou como a gente passou a ver as possibilidades dos filmes adaptados dos quadrinhos. Nunca um filme de super-herói foi tão adulto quanto O Cavaleiro das Trevas. Logan, que eu comentei quando falei dos filmes da Marvel, veio alguns anos depois, e com certeza Logan só pôde ser o filme sombrio que é por causa de O Cavaleiro das Trevas. Não há como negar que esse filme de Christopher Nolan mudou completamente o gênero. Gotham aqui é representado como uma cidade de um pesadelo sombrio, cheia de senhores de crime e com a população em geral ansiando pela chegada de um super-herói. E é claro, qualquer bom super-herói deve ter um grande vilão, e um vilão à altura. E Heath Ledger está absolutamente perfeito como assassino maníaco e enervante. Optando por uma maquiagem extravagante e chavões enigmáticos, Coringa realmente rouba o filme. Enfim, a verdade é que todos os filmes de super-herói, sejam eles da Marvel ou da DC ou de alguma outra editora, que vieram depois de 2008, têm uma dívida com Cavaleiro das Trevas, e nenhum ainda superou sua glória. Um filmaço, The Dark Knight. E é isso aí, pessoal, assim terminamos mais uma lista aqui da Top 10 filmes. E aí, qual a opinião de vocês? Eu sei que listas de filmes baseados em histórias em quadrinhos costumam ser bastante polêmicas. Já foi o caso da lista da Marvel e agora temos da DC. Mas então, qual é a opinião de vocês? Que filmes da DC faltaram na minha lista? Comentem aí, curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Vejo vocês na próxima. Um abraço e bons filmes para todos nós.